Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Cubo Comunidade. E eu estou super feliz de começar aqui de novo com vocês, estar de volta ao Cubo Comunidade. Inclusive, para quem ainda não conhece os nossos temas aqui, a gente vai deixar uma playlist aqui em cima para vocês acessarem todos os conteúdos que a gente já conversou, para vocês aproveitarem e maratonarem todos esses temas também. E aproveitando, para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Matoso, sou Customer Success do time de Corporates aqui do Cubo Itaú, e dentro do Cubo Comunidade eu divido a banca com a Amanda Graciano, nossa head de startups da nossa comunidade. E aí, pessoal, no nosso primeiro vídeo de estreia do Cubo Comunidade, o nosso primeiríssimo gravado foi com a B3, quem esteve com a gente foi a Isabela, lá no mês de março. No entanto, um dos temas mais pedidos aqui da nossa playlist é o tema de mercado de capitais e de IPO. Então, a gente combina de sempre trazer os convidados quando esses assuntos são super pedidos. E falando nisso, para contar um pouquinho mais sobre esse contexto, né, sobre a jornada do empreendedor até o tão sonhado IPO, a gente convidou a Rafaela Araújo, que é relacionamento com empresas e estruturadores de oferta da B3, para ajudar a gente com todas essas dúvidas. Rafa, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Fê, olá a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui, né, representando a B3 novamente aqui no Cubo Comunidade. Acho que vai ser um papo bem legal aqui para a gente falar um pouquinho sobre o tema de IPO. Deixa eu me apresentar, acho que a Fê já comentou um pouquinho, né, mas na B3 eu sou responsável pelo relacionamento com as empresas de capital fechado, né, especificamente, principalmente aquelas que estão buscando um IPO no curto, no médio e longo prazo. A gente tenta ajudar aqui para que as companhias venham mais bem esclarecidas, mas bem preparadas ao mercado. E vai ser um prazer aqui discutir um pouquinho com vocês aqui sobre esse tema hoje. Maravilha, muito obrigada. E Rafa, para a gente começar aqui a nossa conversa, uma das maiores expectativas do mercado, seja no âmbito de startup, seja no de investidores, é justamente acompanhar o amadurecimento do ecossistema. A gente vê isso acontecendo agora, né? Mundo afora, a gente já observa inúmeras startups que chegaram no topo do Olimpo com a abertura de sua oferta pública inicial ou o tão sonhado IPO, que a grosso modo é quando uma empresa passa a ser listada na Bolsa de Valores, assim como a B3. E aí queria tirar uma dúvida com você queria começar contextualizando o atual cenário do mercado de capitais para a gente entrar de vez no momento de empreendedores que estão assistindo a gente aqui agora. Você conta um pouquinho para a gente? Claro, vamos lá. Acho que a gente está passando por um momento único no mercado de capitais brasileiro, né? Nos últimos anos aqui a gente tem passado por uma mudança estrutural do mercado brasileiro, né? Até em relação à redução da taxa de juros, que está fazendo com que os investidores estejam buscando mais empresas para se investir, né? Então, olhando novas empresas, buscando novos setores, novos modelos de negócio. Então, a gente está um pouco nesse contexto de mercado, do investidor local migrando, né, essas operações de renda fixa para renda variável. E um outro fator também que tem acontecido recentemente é a questão do advento da pessoa física, também querer entender um pouquinho mais, né, e entrar um pouco mais aqui do mundo dos investimentos. Então, só para citar aqui alguns números, a gente, na B3, aqui, a gente ficou por anos com uma casa de cerca de 500 mil CPFs, na verdade, contas depositárias de ações aqui na B3, e a gente já está atualmente em 4 milhões. Em 2019, esse número bateu 1 milhão, e agora em 2021 a gente já está em quase 4 milhões, ou seja, um crescimento super acelerado, super rápido, mas que traz consigo também dá muitas oportunidades, né? Muitas pessoas ainda investem em poupança, né? E até se a gente for olhar o tamanho da população economicamente ativa, tem muito espaço, muita oportunidade ainda para crescimento. Mas o fato é, né, comentando um pouco do que eu falei até agora, que a gente tem visto os investidores buscando novas empresas, buscando aí novas teses. E tudo isso abre caminho para que mais empresas possam vir à Bolsa. A gente ficou por anos, né, com o mercado que a gente chama de fechado, com poucos IPOs, né, e principalmente com empresas mais tradicionais, com grandes ofertas, grandes números, mas a gente tem visto desde 2019 o mercado muito mais aquecido, né, com mais empresas vindo ao mercado. Então, por exemplo, ano passado, em 2020, nós tivemos 28 IPOs, e esse ano, até o momento, a gente está aqui um pouquinho depois do meio do ano, a gente já bateu, inclusive, a quantidade de IPOs do ano passado e da quantidade de volume captado também do ano passado, né? Então, a gente está num momento bem interessante, uma conjuntura bem interessante de mercado,
com diversas empresas vindo, né, abrindo capital, de novos setores, empresas que não tinham qualquer comparável em bolsa também. Então, acho que para fechar aqui a minha resposta, a gente está num momento bem interessante de mercado, né, com muitas empresas vindo, como já falei, a gente já bateu até o recorde ano passado, e diversas outras empresas se preparando aí para abrir capital ainda nesse ano e nos próximos anos também. Não, isso é interessantíssimo, né? A gente vê aquecido dos dois lados, como você falou, tanto empresas entrando na bolsa quanto investidores interessados em investir nessas empresas também. E aí, Rafa, pensando, né, da gente falar sobre essas empresas, queria te perguntar sobre quais são essas grandes soluções que começaram a entrar nesse mundo de investimento, de abertura de IPO, e quem são essas empresas, principalmente de base tecnológica, né, aproveitando o contexto que a gente vive aqui no Cubo, junto com o ecossistema de startup, o que elas estão abrindo ou iniciaram recentemente nesse universo, e o que são bons exemplos de startups, né, empresas de base tecnológica, para a gente destacar aqui para os founders e empreendedores que estão assistindo a gente puderem conhecer também. Não, ótima pergunta, né? Eu acho que comentei aqui na pergunta anterior um pouco desse ciclo virtuoso que o mercado de capitais passou aqui nos últimos anos, né? Mas também vale comentar um pouco do momento atual até das empresas de tecnologia, né? Acho que o pessoal que está me assistindo aqui sabe muito melhor do que eu, mas a própria indústria, né? O próprio ecossistema de tecnologia está passando por um ciclo muito virtuoso aqui nos últimos anos, né? Há 3 anos atrás, não me recordo exatamente, mas quando a gente teve o primeiro unicórnio, e agora já temos diversos unicórnios e várias empresas também seguindo esse caminho. Até a própria pandemia, né? Infelizmente, por um problema bem complicado aí de saúde, né? Que a gente passou, mas que acelerou bastante a digitalização das empresas, né? Mas tudo isso trouxe um contexto no qual as pessoas, trazendo aqui para o meu mundo, os investidores começaram a entender um pouquinho mais aqui do mundo de tecnologia, né? Começaram a abrir um pouco o olho, entender um pouco mais dessas companhias. Até um outro movimento que a gente tem visto recentemente também de investidores de fundos mais tradicionais investindo em empresas de tecnologia, mas investindo até de forma privada, mostra um pouco desse novo contexto de mercado. Né? Há uns 2 anos atrás, por exemplo, quando a gente conversava com as empresas de tecnologia, a gente ouvia muito no sentido de que o investidor brasileiro não entende de empresa tech, não entende de empresa de alto crescimento, mas esses últimos 2 anos, mais ou menos, mudou muito esse cenário, e muito também até por conta de algumas outras ofertas que a gente teve, alguns IPOs que a gente teve aqui recentemente. Então, só para dar um exemplo, né, o setor de tecnologia antes era muito subrepresentado na B3, antes de 2020, o último IPO que a gente teve, acho que foi em 2013, se eu não estou enganada. Em 2020 veio a Localweb, que abriu capital no comecinho do ano passado, um pouquinho ali antes da pandemia, e desde então a gente tem visto cada vez mais outras empresas também vindo ao mercado, só, né, como você comentou, só para dar alguns exemplos aqui, Enjoei, Melios, Neogrid, Get Ninjas, Dots, Infracommerce, só para dar alguns exemplos, né, mas hoje o setor de tecnologia já é um dos mais representativos em termos das aberturas de capital, né, agora no ano de 2021, 30% mais ou menos aqui dos IPOs que nós tivemos foram de empresas de tecnologia, o que mostra que o mercado está olhando mais para as empresas tech, está compreendendo mais as empresas tech e tentando entender um pouco mais dos modelos de negócio, se interessando mais por essas companhias, né? Então, acho que só para contextualizar e juntar um pouquinho aqui o mercado de capitais com as empresas de tecnologia. E que a gente tem visto, né, não vai entrar de detalhes de cada uma das empresas ou cada uma das operações, mas que muitas dessas empresas estão vindo abrir capital, buscando uma captação, por exemplo, para financiar um crescimento orgânico, para fazer novas aquisições, expansões também, né, e também até para dar saída para os próprios investidores, né, alguns tinham fundos de venture capital. Então, aqui é um movimento recente que a gente tem visto, né, principalmente desde o comecinho do ano passado, mas que cada vez mais está abrindo espaço aí para que outras empresas de tecnologia também venham abrir capital. Sim, e inclusive, Rafa, esse último ponto que você trouxe, né, não deixa de ser uma grande oportunidade para o ecossistema, para as startups. Quando você falou desse ciclo vicioso, né, as empresas abrem a IPO, inclusive, para continuar movimentando o ecossistema. Inclusive, dentro desse tema, uma outra pergunta que as startups mais maduras costumam fazer, são as startups que ainda
não chegaram no ponto de abertura de IPO, apesar da sua maturidade, ou por, de fato, não estar no momento certo, ou porque não sabem como chegar lá, não sabem qual é o melhor momento. E aí a pergunta é exatamente nesse sentido que eu queria te fazer é: como que é o roadmap de uma abertura de capital tech? Se tem tamanho mínimo, se a startup precisa se preocupar com isso, se tem um momento específico, o como e quando a startup pode olhar para o IPO como oportunidade para o desenvolvimento da empresa. E aí, abrindo um parêntese aqui, pessoal, founders, empreendedores, é hora de começar a anotar aqui que a oportunidade está garantida. Não, ótima pergunta. Essa pergunta do tamanho, né, para uma abertura de capital, eu acho que é o recorde aqui que a gente ouve, né? Sobre qual que é o tamanho de empresa e qual que é o tamanho de uma oferta. Acho que uma primeira resposta, eu já vou complementar, tá? Uma primeira resposta é: não existe um requerimento de mínimo de tamanho, seja de empresa ou de valor a ser captado, tá? Não tem um mínimo para isso. O que existe sim são as condições de mercado, né? E o ponto que os investidores estão dispostos a entrar numa companhia, até porque, né, uma oferta muito pequena, já vou dar mais detalhes, tá? Mas uma oferta muito pequena, às vezes depois acaba não tendo liquidez. Então, o que acontece é muito mais questões de mercado em si do que um requerimento especificamente. Mas eu gosto muito de dar exemplos numéricos, né, estatísticos. Então, só para ter uma ideia, aqui na B3 a gente já teve, por exemplo, IPOs que captaram 50 milhões de reais. No mundo mais recente, aqui nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, a gente tem visto vários IPOs na faixa aí dos 200, 300 milhões de reais, que é uma faixa até que mais baixa do que a gente costumava ver historicamente. E só para ainda falando um pouco do tamanho da oferta, hoje, cerca de 44%, né, agora no ano de 2021 até o momento, cerca de 44% dos IPOs que nós tivemos foram IPOs abaixo de 1 bilhão de reais. Isso, há alguns anos atrás, era mais difícil, né, principalmente IPOs abaixo de 500 milhões de reais, porque a gente não tinha tanto protagonismo, digamos assim, do investidor local, acabava dependendo um pouquinho mais do investidor estrangeiro, que por vezes, né, olhando um pouco da questão do câmbio, do dólar, às vezes não fazia sentido olhar uma oferta muito pequena, né, no caso desse investidor, senão ele ia ter uma parcela muito grande dessa empresa. Mas agora, com esse advento do investidor local, das próprias pessoas físicas também, isso tem feito com que o ticket médio dos IPOs tenha se reduzido, né? Então, como eu já comentei, abriu muito espaço aí para IPOs, por exemplo, na casa dos 200 milhões e 300 milhões de reais. E agora, quando a gente fala de tamanho de companhia, é uma outra pergunta interessante também. A gente viu, né, nesses últimos 1 ano e meio, que as próprias empresas techs abaixaram bastante essa média aqui em termos de receitas. Então, só para dar um exemplo, aqui no ano de 2021, um pouquinho mais de 50% desses IPOs, essas empresas que vieram ao mercado, tinham uma receita aí abaixo de 600 milhões de reais. E cerca de 30% tinha uma receita aí abaixo de 150 milhões de reais. Então, nós temos vários casos aí de companhias que têm um faturamento de 40, 60 milhões de reais abrindo capital. E não necessariamente, né, essa empresa vai ter uma oferta pequena. A gente viu casos também de empresas que tinham uma receita pequena, mas que fez uma grande oferta justamente por conta do valuation ou da perspectiva também de crescimento dessa companhia. Bom, então, acho que a primeira pergunta em termos de tamanho de oferta e tamanho de receita não existe requerimento mínimo, né, para isso, e o que a gente tem visto é que cada vez mais esse ticket médio, seja da oferta, ou seja da própria companhia que está aqui no mercado, tem se reduzido. Agora, a segunda pergunta era sobre o roadmap, né, aqui eu vou tentar explicar aqui um pouquinho dos requerimentos e um pouco como é que funciona o processo bem rapidamente, tá? Acho que aqui algumas questões. Para uma empresa abrir capital, ela, por exemplo, primeiro tem que ser uma companhia SA. Então, e se ela for limitada, ela vai ter que fazer o processo de depois virar uma companhia SA. Ela vai ter que, por exemplo, até por ser SA, ela vai ter que ter um conselho de administração. E para a gente tem alguns segmentos de listagem na B3 que pedem requerimentos adicionais de governança corporativa. Dependendo do segmento que a companhia for se listar, por exemplo, a gente pede também que a companhia tenha um conselho de administração independente, né? Tenha conselheiros independentes também que façam parte desse CA. A companhia também tem que ter 3 anos de balanço auditado por um auditor independente, registrado na CVM. Ou, se a empresa tiver menos de 3 anos,
tem que ter tem que ser auditada aí desde o início. E tem outras questões também, que acho que eu posso comentar mais para frente, de olhar questões, né, o fundador vai ter que criar esse conselho de administração, se o fundador às vezes é o presidente, acaba saindo para o conselho, enfim, tem outros pontos aí também a serem considerados. E agora falando um pouquinho sobre o roadmap, como é que funciona, né? Acho que primeiro a empresa vai ter que discutir internamente se faz sentido para ela ou não uma abertura de capital. Da mesma forma também que as empresas costumam discutir se faz sentido seguir, por exemplo, uma linha de bootstrapping, né, sem buscar um capital de um investidor, como, por exemplo, do venture capital, ou se ela quer seguir sozinha, ela vai ter que analisar também se ela quer abrir capital, se faz sentido para ela, né, porque depois que uma empresa abre capital, ela, por exemplo, vai ter que divulgar informações ao mercado, divulgar, né, seus dados para o mercado, se comunicar de forma diferente com a imprensa também. Então, tem todo primeiro esse momento aí de entendimento, né, sobre a viabilidade ou não, né, ou se ela quer ou não abrir capital. Depois tem uma série de outras questões também, entender um pouco da governança corporativa, né? O que eu preciso fazer para me estruturar? Eu não tenho 3 anos de balanço auditado, então eu vou ter que fazer um roadmap, né, para pensando um pouco de qual que é o momento disso. Vou começar a buscar um auditor independente, vou arrumar a casa um pouco em termos de governança corporativa. Então, primeiro tem esse processo de preparação, que varia muito o tempo de empresa para empresa, né, do grau de maturidade de cada companhia, e depois entra o processo ali, que até os próprios bancos de investimentos fazem muito com a companhia, de começar a conversar com os investidores, que é o que a gente chama de non-roadshow, né, se tornar conhecido perante o mercado, e depois toda a parte mais burocrática ali de documentação, entrar com o processo, né, com registro na B3, na CVM, todo o processo na B3 também, e por aí vai. Tentei simplificar aqui um pouquinho, porque senão eu ia levar aqui 1 hora para explicar. Não, acho que já deu para ter um overview super importante, né? Então, vai desde uma decisão estratégica daquela startup, quanto ela se preparar para entender se ela está no momento certo, inclusive se entender se aquele IPO faz sentido para a estratégia que ele quer depois daquele IPO. Acho que deu para entender super bem. E aí, Rafa, aproveitando que você entrou nesse tema, e aproveitando que teve uma mudança, né, no comportamento das empresas que se interessaram, de empresas tech que se interessaram em abrir o IPO, como que vocês observam a entrada dessas startups no mercado de capitais? Elas entram preparadas, elas se adaptam ao longo do tempo, elas descobrem novas jornadas ao longo do caminho? Como que vocês têm visto esse movimento? Olha, eu vou entrar um pouco, não das companhias que já abriram capital, tá? Mas um pouco do que a gente já tem visto conversando com algumas empresas. É que um pouco até talvez até de percepções próprias também, né? É o que acontece com uma empresa de tecnologia, às vezes de alto crescimento, o que costuma acontecer, na verdade, né? A empresa cresce de forma muito rápida, mas às vezes os controles e a governança acabam não seguindo esse mesmo padrão. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, né, que a gente vê que existe, né, de, por exemplo, as empresas até têm um investidor estratégico, tem um venture, por exemplo, às vezes tem um conselho de administração, mas faz, por exemplo, reuniões bastante informais ali, de reuniões do conselho, que não tem uma ata, enfim, então falta, às vezes, um pouco mais essa questão mais de controle, tá? Então, um pouco, acho que o que eu queria salientar aqui nessa linha é de que, às vezes, a companhia cresce de forma muito rápida, só que às vezes a governança acaba não seguindo esse mesmo caminho. É difícil, né? E às vezes tem até o próprio momento. As empresas às vezes querem aquela acelerada, aquele ramp-up, e depois vai organizar um pouquinho mais a casa. Então, acho que um ponto aqui para trazer, né, para as empresas que querem um dia ainda abrir capital, depois vocês um momento para arrumar a casa, entender, né, o que eu posso ajustar em relação aqui à governança corporativa, né? Governança, a gente fala que não é importante só para uma abertura de capital, é importante para toda e qualquer empresa, né? Essa empresa depois chega num patamar muito grande, né, ou não precisa de muito grande, mas cresceu de forma muito acelerada, só que começa já a perder um pouco, né, do controle, já tem, assim, muitos funcionários, você vai ter que criar um pouco uma série de, né, a governança em si da própria companhia para você entender um pouquinho do que está acontecendo, dos pontos a serem ajustados, trazer um pouco mais de transparência também ali para os principais executivos. Então, acho que um ponto que eu queria salientar é nessa linha, né, de que as empresas que às vezes crescem muito rapidamente, às vezes acabam esquecendo, né, ou esquecendo não, mas que deveriam tomar também um pouco de cuidado, prestar um pouco de atenção em relação à governança corporativa. Muito bom. Igual você falou, e não deixa, apesar de levar até o IPO, não deixa de ser uma oportunidade para se estruturar como governança.
E aí, Rafa, existe alguma vantagem de uma tech abrir capital ou motivações, benefícios e até pontos que ela precisa se atentar, né? Observar dentro dessa jornada? Sim, na verdade aqui não só para a tech, como para toda e qualquer empresa, né? Eu vou tentar trazer um pouco dos principais benefícios para uma abertura de capital. Primeiro, obviamente, a captação de recursos, né? De forma, assim, às vezes uma companhia ela pode fazer várias captações privadas, mas não, obviamente vai depender de cada empresa, tá? Não vou generalizar aqui, mas às vezes com IPO você consegue ter números maiores. E a gente sabe que é importante, né, para quem está inovando, importante é o timing, né? Mais importante do que só a captação é o timing em si desse quesito. Então, depois que uma empresa abre capital, ela pode também fazer novas captações, que a gente chama de via follow-ons, as captações, né, subsequentes, de forma mais rápida também. Então, a gente, por exemplo, tem até visto isso com algumas companhias que abriram capital, elas captam recursos hoje via IPO e daqui menos de um ano já estão de novo captando recursos no mercado, às vezes até volumes expressivos, às vezes até maior do próprio IPO. Então, acho que o primeiro ponto é a própria captação de recurso, você vai captar junto aos investidores. Um segundo ponto, né, eu até comentei já um pouco, né, até a questão da governança corporativa. Uma empresa já listada, ela tem que seguir padrões de governança corporativa, que isso é importante para ela e também, né, às vezes até funciona como um stamp ali para um eventual para eventuais prestadores de serviços, bancos, enfim, ou qualquer outro prestador, né, ou outro player de mercado. Um outro ponto também é a própria saída, né, uma potencial saída ali de um investidor, de um venture, é uma forma de dar liquidez para esses investidores, e até para os próprios acionistas também, que podem vender uma parcela ali das suas ações, e né, não só os acionistas, como também até os próprios funcionários via mercado. O que a gente tem visto também é muitas companhias estão captando recursos para fazer frente a projetos de M&A, né, para um crescimento inorgânico. Então, captando recurso, né, para ter esse dinheiro em caixa, para ter uma facilidade ali, uma agilidade para realizar novas aquisições. Inclusive, nesse ponto também é importante frisar a questão de que uma ação é uma moeda de troca. Uma empresa listada, ela tem mais facilidade, né, depois ali com uma aquisição, que ela consegue fazer uma compra sem necessariamente tirar dinheiro de caixa, né, e simplesmente fazer essa aquisição via troca de ações. E tem diversas outras questões também, né, mais intangíveis também. Então, por exemplo, uma companhia listada, ela acaba tendo mais visibilidade perante o mercado, né, perante clientes, perante fornecedores, e por aí vai. Uma companhia listada, ela também geralmente consegue atrair também mais funcionários, né, pode ajudar muito também até na parte de atração de novos talentos. Uma companhia listada, ela também tem contato com diversos investidores, né, e com analistas que estão analisando empresas do mundo inteiro. Então, a gente ouviu isso muito das companhias já listadas, né, de que eles trazem muitos insights, ajudam muito até na questão estratégica em si da companhia, com dicas, sugestões, enfim, que o bate-papo ali é bem interessante, que ajuda muito as empresas pensando na estratégia, no futuro dela. E até a questão de perenidade, que também entra um pouco nisso, né, uma companhia listada, ela tem diversos outros investidores que vão querer o bem da companhia. Então, é uma forma até de você conseguir traduzir, né, e pensar um pouco no longo prazo em si da empresa. Então, aqui é um pouco dos benefícios, né? As ponderações, acho que até já comentei um pouquinho, né? Uma empresa já listada, ela vai ter que divulgar informações perante o mercado. É uma companhia já listada, da mesma forma que é interessante para ela ter uma visibilidade. De outro lado, também ela vai ter que aprender a se comunicar melhor com a imprensa, ela não pode falar qualquer coisa, né? Ela tem que tomar cuidado muito com a divulgação ampla, com o que ela vai falar, enfim. Então, acho que, em linhas gerais, esses são os principais benefícios, né, e pontos a serem ponderados também. Não, muito bom, Rafa. E são muitos benefícios, né? Coisas que talvez a gente não veja de forma tão próxima, mas que está ali, faz parte dentro dessa oportunidade da abertura de IPO, como uma estratégia para o crescimento ou para outras estratégias que a companhia queira, que a startup queira. E aí não tem como a gente deixar de falar das ponderações. Então, se a gente toma uma decisão, a gente precisa equilibrar ali com que a responsabilidade que isso também traz. Super importante. E, Rafa, queria te perguntar se uma startup te procurasse hoje, batesse aí na B3, hoje, quais dicas você daria para ela se preparar para esse momento de abertura de capital? Ótima pergunta. Acho que o primeiro ponto que eu já tinha falado, né, de governança corporativa. Vai ter que olhar um pouco para dentro de casa, né, onde estão minhas fraquezas. Porque governança,
que é uma diferença, né, de uma empresa que abre capital? Isso mesmo considerando uma empresa que já tem outros investidores, como o Venture Capital, por exemplo, né? Empresas, às vezes, têm diversos fundos, mas digamos que ela tem no máximo ali 10 investidores. Depois que a empresa abre capital, ela passa a ter mais de 1.000 investidores. Então, você vai ter que trazer transparência, controles, enfim. Então, acho que o primeiro ponto é arrumar a casa nesse sentido, né? Eu vou até pular a questão de requerimentos, como eu já dei o exemplo de 3 anos de bônus auditado, e essas questões. Então, acho que o primeiro ponto é arrumar a casa nesse sentido, né, em termos de governança e controle, pensando na transparência que você quer prezar pro seu, que você quer prestar para o seu investidor. E aí eu acho que entra também muito uma questão de cultura, né, de cultura de companhia aberta. É muito diferente, né, uma empresa de capital fechado para uma empresa de capital aberto. Ela vai ter que divulgar informações sobre o mercado, o fundador, ele vai ter que saber que agora ele divide também, né, ele tem outros acionistas também, ele compartilha ali, obviamente, cada um com seu share, mas tem outros acionistas também olhando a empresa, então tem muito essa questão da ponderação também, da análise, da discussão, se faz sentido, se não faz, e dessa questão de cultura, né, a casa inteira precisa trabalhar nesse sentido. Então, vou dar aqui alguns exemplos do que a gente até conversa com algumas empresas que já estão se preparando. Várias empresas começam, mesmo antes de abrir capital, já se estruturar internamente e trabalhando como se fosse realmente uma companhia de capital aberto. Então, por exemplo, eu já conversei com empresas que mesmo sendo fechadas, elas delimitam, por exemplo, um dia para divulgação de resultados, mesmo que interno. Então, todo mundo trabalha para realmente fechar todas as informações financeiras para aquele dia. Eles fazem uma reunião, né, de apresentação, como fosse um press release, né, um press conference, aliás, com investidores, mais interno, para contar um pouco, né, como é que a empresa performou, etc. Tem empresas que às vezes até começam a fazer site de RI, mesmo sendo uma companhia de capital fechado. Então, mas acho que em linhas gerais, assim, é muito essa questão da preparação, olhar para dentro de casa, quais são suas fraquezas, seus principais pontos, aprender também, acho que um ponto que eu esqueci de comentar, a contar a sua história, né, e olhar muito na estratégia em si da companhia sobre por que um investidor vai decidir investir na sua empresa, qual é a história que você vai contar. A gente ouve de muitas companhias, até companhias grandes também, que comentam que no processo da IPO aprenderam a como vender a própria companhia, né, como contar a sua história. Então, acho que é importante olhar muito essa questão estratégica, né, do plano da companhia, qual que é o seu storytelling, né, para o investidor, e olhando muito essa questão da cultura interna também, né, para que essa transição seja muito mais suave, né, não seja algo que muda ali do A para o B, né, mas que seja uma transição muito mais suave, que a companhia inteira vai entender, e vai facilitar, acredito que vai facilitar muito esse processo ali de transição de companhia de capital fechado para uma companhia de capital aberto. Ótimas dicas, Rafa. É interessante que você tocou na cultura nesse processo, né? A cultura que direciona toda a companhia para o mesmo caminho. Se a gente quer o IPO, a companhia tem que estar focada para isso. E super interessante as empresas que, mesmo com capital fechado, já se comportam como uma empresa de capital aberto. Super interessante. E baitas dicas você trouxe aqui para a gente. E, Rafa, nosso papo passou super rápido aqui. A lista de dúvidas é enorme. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas é um sinal que a gente pode fazer uma parte 2 do nosso tema. É um tema super amplo, super importante e, com certeza, os empreendedores que estão aqui com a gente querem e têm muito interesse. E aí, pensando nisso, se você que assistiu aqui com a gente tem alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, deixe nos nossos canais, no Instagram, aqui no próprio YouTube, que a gente quer responder essas perguntas para vocês, falando sobre esse tema super interessante. Manda ela aqui, quem sabe a Rafa não volta para responder essas perguntas aqui com a gente. Certo, Rafa? Combinado. Não, acho que se desse aqui, eu continuaria falando por mais uma hora, tá? Eu tentei ainda... tentei não entrar em todos os detalhes aqui, foi um pouco difícil, mas acho que o tema é bastante extenso. Mas agradeço muito aqui o tempo, espero poder ter contribuído de alguma forma, e coloco a B3 também à disposição para quem tiver qualquer dúvida, dicas, qualquer coisa que vocês queiram, podem nos acessar também. E agradeço novamente aqui ao Cubo e a todo mundo que está assistindo esse bate-papo aqui nosso. Muito obrigada, é um prazer. A B3 é sempre uma super parceira aqui nossa do Cubo. Obrigada pela disponibilidade e, com certeza, esse tema a gente quer de volta aqui. Obrigada, Rafa. Obrigada. Bem, pessoal,
Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do Cubo, fica o convite, se inscreve no nosso canal, aproveita para ativar o sininho, o clássico sininho, para vocês terem as nossas notificações. Dá um joinha para que você curtir esse vídeo, encaminhe para quem possa se interessar por esse tema super importante e compartilhem. O nosso conteúdo é rico para todo o Brasil, com certeza muita gente vai aproveitar esse conteúdo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Até o próximo Cubo Comunidade.